Hoje eu vou obter a equação para expansão multipolar do potencial vetorial. Eu já fiz a expansão multipolar para o potencial escalar, né? E hoje eu vou fazer para o potencial vetorial. Essa expansão é utilizada quando a gente tem uma distribuição de corrente, né, localizada, e nós queremos encontrar o potencial que ela vai produzir em pontos distantes. Então, no desenho, a gente tem um circuito fechado, né? Aqui a gente tem um elementozinho de corrente. R vai ser o vetor posição, né, do ponto onde a gente quer encontrar esse potencial vetor. R' é o vetor posição da fonte, né, que é o elementozinho aqui infinitesimal de corrente aí nesse desenho, e a corrente. R caligráfico é o vetor separação, que vai ser a diferença entre esse vetor posição do ponto de interesse, né, onde a gente quer, o ponto de observação, onde a gente quer encontrar esse potencial, e o vetor posição da fonte, tá? Θ' é o ângulo entre o vetor posição do ponto de observação, onde a gente vai calcular o potencial vetorial, e o vetor posição da fonte, tá? Então vamos lá. O R, para a gente for observar nesse desenho aí, a gente fechou um triângulo, né? Então o R ele vai ser dado pela lei dos cossenos. O R ele é um segmento, né, desse triângulo aí que fechou. Se a gente tem aqui esse rapaz aqui, né? A gente quer saber a medida desse cara. Tem dois, foi dado dois lados do triângulo e o ângulo entre esses dois lados, a gente pode utilizar a lei dos cossenos, né? Então ele vai ter um R, isso aqui está tudo em módulo, né? R quadrado, que é o módulo desse rapaz aqui, mais R' quadrado, que vai ser o módulo desse cidadão, menos duas vezes o produto entre eles. E o ângulo entre esses dois segmentos, tá? Tá certo, eu já demonstrei essa equação 1 sobre R'. Quando você tem uma expansão múltipla, você vai pegar ali o potencial, né? E vai expandir isso aí em termos de potência de 1 sobre R, tá? 1 sobre R. Então eu já demonstrei essa equação, vou deixar aí também no vídeo um link na descrição desse vídeo. Então a gente expande em potências desse 1 sobre R. Somatório de n a 0 R' R n polinômio de Legendre escrito em termos de cosseno. Beleza. O nosso potencial is, de acordo com a configuração aí desse desenho, a gente tem uma corrente, né, que ela está distribuída aí num comprimento, num contorno fechado. Então, o potencial vetor, ele vai ser μ0 integral de linha de dl vetor. A gente tem um segmento orientado nesse dl sobre o módulo do vetor separação. Tá? Beleza, então a gente tem 1 sobre R, a gente pode pegar essa expansão de 1 sobre R aqui e substituir no integrando aqui. Tá? Então a gente vai ter uma coisa assim, ó, A igual tá faltando um I aqui, né?
certo? Então, A igual a μ0 e 4π. Aqui o somatório, a integral em uma grandeza linha, né? O somatório eu vou colocar como coeficiente da integral até o infinito. 1 sobre r. Esse r que está aqui como coeficiente do somatório, vou colocar no termo geral do somatório. E eu vou chamar o rapaz do integrando ali, o denominador aqui do termo geral desse somatório, e vou colocar juntinho com esse aqui, ó. 1 que multiplica esse rapaz aí. R a N. Agora vem a integral de linha. De R linha elevado a N, né? Que é esse rapaz aqui, né? Polinômio de Legendre. dl. Certo? Tá bom, então vamos lá. Esses polinômios, vamos abrir essa equação. Antes de abrir, dá para a gente juntar esses dois rapazes aqui, né? Então isso aí vai ficar μ0 e π integral. Integral não, é somatório de n a 0 é infinito. Produto de potência mesobase conserva a base, soma dos expoentes. Então vai ficar 1 sobre Rn mais 1. Fechou. Agora vamos pegar esse rapaz aqui. Acho que o meu computador tá dando uma travadinha. Vou ter que escrever à mão mesmo. Integral R N P N cosseno linha dl linha. Tá bom? Tá certo. Então, ó, vamos expandir, vamos abrir os polinômios de legenda, escrito em termos de cosseno. Você pode usar a fórmula de Rodrigues, né, que ela vai gerar isso aí. Eles aparecem naturalmente quando a gente vai solucionar a equação de Laplace em coordenadas esféricas, considerando a geometria, a simetria, né, azimutal. E em outras partes também na física, né? Então, o polinômio de legenda de ordem 1, vou escrever aqui em termos de cosseno, ele é igual a 1. O polinômio de Legendre, esse é o de ordem 0, né? O de ordem 1 é igual a cosseno de θ', né? E o de ordem 2
ele vai ser igual a 1/3 de 3 cosseno de θ' menos 1. Tá? Então vamos pegar isso aí e vamos levar lá. Isso aí vai continuando, né? Vai ter a enésima ordem, até a ordem que a gente precisar. De acordo, é claro, a gente vai usando mais de acordo com a distribuição de carga que a gente tem, distribuição de corrente que a gente tem. Aqui é no caso distribuição de corrente, né? Então o potencial vetor vai ficar igual μ0 I sobre 4π. Esse termo é comum a todos os elementos aqui, né? Ó. Esse quociente ele é comum, então vou deixá-lo em evidência. Para o primeiro, para a ordem 0 e para n valendo 0, então ele vai ficar 1 sobre r integral de P0 cosseno de θ' dl. Linha. Mais 1 sobre R2 a integral de linha de R' P1 cosseno θ' dl. 1 sobre R3 integral de R' quadrado P2 cosseno vamos lá, rapaz, dl linha vetor e assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente. Tá certo. Então vamos substituir os polinômios de legenda aí nessa parada. Então aqui vai ficar A é igual a μ0 I aí vem a componente de monopolo. O componente de monopolo aqui vai ser integral de linha. Isso aí vai dar um dl vetor. Só que essa componente de monopolo aí, ela é zero, né? Porque a gente vai ter uma integral de deslocamento em um circuito fechado e isso aí vai zerar, tá? O monopolo magnético até hoje a gente não observou isso, tá? Se a gente observar, esse termo aí ele vai passar a existir. Então, ó, mais agora componente de dipolo R' cosseno de θ. Componente de quadrupolo
R' quadrado, né? E aqui vai vir 3/2 cosseno de θ' menos 1/2 dl, componente quadrupolo. Mas, e assim sucessivamente, as componentes de octupolo e assim por diante, né? Bom, quem sobressai é a componente de dipolo, né? As outras componentes são diluídas. É claro que, né, depende da geometria do problema, você pode considerar outros para obter bons resultados, né? Tá certo. Então, nosso amigo aí, monopolo, foi embora, a gente ficou com a componente de dipolo, né? Essa aí, né, a gente tem essa é a expansão, né, do potencial vetor, tá? E essa componentezinha de dipolo aqui, vamos dar um trabalho nela aqui. Vamos trabalhar com ela aqui. Ó, ele chamou isso aí de dip, componente de dipolo. Vai ser M0 I 4π R quadrado. Que a integral é em linha, né? E aqui vai ficar integral de linha, R' cosseno θ' dl. Beleza, então já tem a nossa componente aí de dipolo. Nós podemos escrever isso de acordo lá com o nosso desenho em termos de um produto escalar, né? Então, ó, isso aí vai ficar igual μ0i 4πr quadrado. Integral de linha. Aí vamos ver, R', esse θ' é o ângulo entre o R', né, ó, e o vetor R, vetor posição do ponto de observação. Então a gente pode escrever esse rapaz desse jeito, ó, R', ele está ali, né, o modo do nosso rapaz a gente pode escrever em termos de vetor escalar versor R, né? dl vetor. Então isso aí é a nossa componente de dipolo, né? Tá certo. Beleza, então a gente pode melhorar essa forma, essa equação, né? Escrever essa equação, lembrando que há uma identidade aí no livro que ele falou que é a equação 1.108, né? Lá do capítulo 1. Essa aqui é a terceira edição que eu estou trabalhando. Então, ó, a identidade que ele está usando é a integral de linha de R vetor escalar R dl. Isso é igual menos R chapéu integral de superfície do nosso amigo
dA, que é a área aí do circuito, né? É uma área orientada. Por onde essa é a área onde está percorrendo ali a fonte, né? O sentido dessa área para encontrar o N-versor, né, que vai orientar essa área aí, é dado pela regra da mão direita. Então, os dedos ali no sentido da corrente e o polegar aponta para onde vai estar o N-versor, tá? Então, no caso do nosso desenho aqui, ele vai estar para cima, por causa do sentido da corrente, que é o sentido anti-horário. Tá certo. Então, se a gente pegar essa parada aí, vamos inverter essa coisa aqui, e substituir na equação do dipolo, é um produto vetorial, então se eu inverter, inverte-se não, né? Substituindo aqui na equação do dipolo, da componente de dipolo, né? Então a gente vai ter μ0 I sobre 4π r quadrado. Aí vem a nossa integral aí, não é? Vai ficar um integral, vou colocar um parêntese aqui, dA vetor e chapéu, tá? A gente pode escrever isso dessa forma. μ0 m vetor chapéu sobre 4π r quadrado, onde o m é o momento de dipolo magnético, o vetor m, tá? E ele vai ser I, ele é definido, né, como I integral de área. Né? Isso vai ser igual IA. Né? Beleza? Bom, então é isso aí e Feliz Natal.